No livro do Apocalipse, aparece a guerra do grande Armagedon. O que é a guerra do grande Armagedon? É a guerra do bem contra o mal. É o dia da decisão em que acontece a separação do joio e do trigo. Talvez você não saiba o que está acontecendo no mundo neste exato momento. Enquanto você ouve este áudio, existem centenas de pessoas dando seus últimos suspiros nos hospitais, vítimas do coronavírus. Já estamos no fim de todas as coisas. A guerra do grande Armagedon já iniciou. Milhões de almas estão sendo entregues a Satanás por permissão de Deus. Pessoas que não se arrependem dos seus pecados. Nós vemos em plena evidência de uma epidemia global, as pessoas não falam de Deus. As pessoas ficam pensando, tomara que essa epidemia passe logo, para a gente voltar para as festas, para a gente voltar para a prostituição, para a gente voltar aos bailes de dança. Então o pensamento das pessoas são má. No livro do Apocalipse, aparece o quarto selo sendo aberto. Está em Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8. No quarto selo do Apocalipse, aparece um cavalo amarelo. E em cima do cavalo, vem um cavaleiro por nome de Morte. E ele é responsável para matar a quarta parte da população mundial. Na Itália e nos Estados Unidos, centenas e centenas de pessoas estão morrendo todos os dias. Mas no meio dessas centenas e centenas de pessoas, existe cristão e servos de Deus que já chegou a sua hora de partir para o céu. Nesse ano, o Senhor Deus quer levar o maior número de almas para a sua glória celestial. As almas que Cristo morreu por ela no alto da cruz do Calvário, almas que estavam sendo enganadas pelos falsos pastores do Brasil e do mundo, ensinando um falso cristianismo que não transforma a vida de ninguém. O Senhor Deus, que Ele sabe o valor que tem uma alma, Ele preferiu permitir que os demônios fechassem as igrejas evangélicas para que possa salvar mais alma. Os pastores do Brasil e do mundo estavam trabalhando para Satanás, preparando milhões de almas para descerem aos infernos. Nesse momento em que você está ouvindo este áudio, existem milhões de crentes que estão nas profundezas do inferno, nos poços do abismo, sofrendo nas chamas de fogo, crentes que foram enganados pelos falsos pastores do Brasil e do mundo. Hoje está acontecendo a guerra do grande Armagedon. Nesse momento, coloque o seu pensamento em ação. Nos hospitais, existem anjos de Deus e existem demônios que estão passeando nos hospitais e vendo quais são as almas que pertencem ao seu grupo. Os anjos celestiais receberam ordem de Deus para marcar os salvos que vão herdar a vida eterna e para entregar a Satanás as almas que nem nos castigos não se arrependem dos seus pecados. Existem pessoas que mesmo Deus castigando, mesmo Deus pesando a mão, essas pessoas não se arrependem dos seus pecados. No livro do Apocalipse, aparece uma revelação que fala que no futuro o sol vai esquentar uma temperatura tão
quente que as pessoas vão morder a língua de tanta dor. Mas o objetivo de Deus esquentar o sol era fazer com que as pessoas se arrependessem dos pecados. Mas a profecia diz que as pessoas, ao invés de se arrepender, vão usar blasfêmia e xingar Deus. Nesse momento existem anjos celestiais que estão passeando nos hospitais da Itália, dos Estados Unidos, do Brasil, e os anjos já estão colhendo frutos que são os santos da terra e levando para o céu. Jesus já está colhendo os seus frutos na terra. Então, meu amigo, neste ano é um ano de decisão. Está acontecendo nesse exato momento a luta do bem contra o mal. O que é isso? Deus está separando os dele e assinalando que uns vão ter que pegar o vírus e morrer, e já partir para a eternidade e morar com Deus no céu. Outros vão esperar o arrebatamento acontecer. Mas o que nós queremos dizer para todos vocês, que não é momento de pânico, é momento de nós se alegrar, porque está chegando a hora de irmos para casa. A nossa pátria não é aqui na terra, a nossa pátria é no céu. Abraão, Isaque e Jacó e todos os santos profetas, a igreja primitiva, Maria, a mãe de Jesus, todos eles, com milhares de fiéis, estão na glória esperando a sua chegada. Eles estão contando com a sua vitória. Caro irmão em Cristo Jesus, não é momento de nós ficarmos em pânico. Os pastores do Brasil, devido a estarem presos no pecado, eles perderam a grande oportunidade de combater os poderes das trevas e levantar a bandeira e dizer que o coronavírus não é mais poderoso do que Jesus, que Deus é mais poderoso do que o coronavírus. Mesmo que houvesse perseguição religiosa, mas o número de almas que seriam salvas seriam maior. Vivemos um cristianismo em que as pessoas não querem sofrer pela palavra de Deus. Por isso que milhões de crentes negaram a fé no Brasil e no mundo, se acovardaram e bateram as portas das igrejas. Você sabe por que as igrejas estão fechadas? Porque Deus colocou os crentes à prova e eles foram reprovados diante de Deus. Na guerra do grande Armagedon, Deus permite os crentes serem mortos, serem perseguidos pelas autoridades da terra. E é nessa hora que iria se manifestar os verdadeiros e os falsos. E o Brasil provou que a maioria dos crentes do Brasil são ímpios engravatados, pastores corruptos que estão de mãos dadas com Satanás. Pastores que apoiavam tudo dentro da igreja, apoiavam show gospel, apoiavam política, apoiavam roupas curtas, apoiavam divórcio dentro da igreja. Então esses pastores já estão entregues a Satanás. Nós queremos dizer para todos que estão nos ouvindo neste momento, por que essas mortes desenfreadas no mundo inteiro? Porque Deus está sinalando, os anjos de Deus receberam ordem para marcar os crentes salvos para que eles se preparem para a vida eterna. Aquela rotina dos cultos na igreja, escola dominical, culto de doutrina, culto de louvores e adoração, isso nunca mais vai ter, porque já estamos no fim de todas as coisas. O quinto selo do Apocalipse está escrito em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 em diante. O quinto selo do Apocalipse está perto de se abrir. É a grande perseguição religiosa no mundo inteiro.
O quarto selo do Apocalipse, que é o coronavírus no mundo matando pessoas, ele já foi aberto. O quinto selo do Apocalipse está perto de se abrir. E se você não sabe, o quinto selo é a morte de cristão. Está em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 em diante. O que nós queremos avisar a todos os irmãos em Cristo: aproveite esse tempo em que Deus colocou vocês dentro de casa. Orem a Deus, busquem a presença do Senhor. Pega o teu dízimo e a tua oferta, faz obras boas, obras de caridade, ajuda as famílias carentes. Não dê o seu dízimo para esses pastores ricos que estavam enganando as pessoas e mandando as pessoas para o inferno. Chegou a hora de pegarmos os nossos dízimos e oferta e ajudarmos as famílias carentes. O Senhor Jesus está avisando que já estamos no clamor da meia-noite. A guerra do grande Armagedon é a decisão final. Jesus, ele não está às portas, ele já passou as portas. Jesus está chegando perto da terra. Por isso os demônios estão furiosos, estão zangados, porque o tempo deles acabou. Está sendo entregue a Satanás milhares de almas. E os santos estão sendo marcados para herdar a vida eterna. Então, nas suas orações, você peça a Deus: Senhor, me marca com o sangue de Cristo para que eu tenha direito da vida eterna. Quando os teus anjos, Senhor, passar, que eles passem o sangue de Cristo na minha cabeça, no meu corpo, para que Deus olhe para mim e tenha misericórdia de mim. Então nós, os crentes, a partir de hoje, devemos estarmos preparados para a morte, porque Deus está levando muitos crentes através desse vírus. Muitos crentes neste ano terão que morrer para herdar uma ressurreição melhor. Se você não sabe, Jesus estava a milhões de anos-luz de distante da terra. Jesus já está perto da terra. No livro do Apocalipse, diz que ele vem se assentar sobre as nuvens. E ele vai ficar um período nas nuvens, aguardando a ordem do Pai. Muitos crentes, nesse período em que Jesus vai estar sentado nas nuvens, vão morrer aqui na terra por doenças e perseguições. E os outros vão aguardar o grande arrebatamento. Então, nesse momento, em todos os hospitais no mundo inteiro, no Brasil e no mundo, os anjos de Deus estão andando e marcando os santos que vão herdar a vida eterna e estão entregando a Satanás as almas que não se arrependem dos seus pecados. É momento de decisão, meus irmãos. É momento de cairmos aos pés de Deus, pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados, chorarmos pelas nossas próprias almas. O mundo já foi evangelizado e o fim chegou. Chegou a hora de nós olharmos para nós mesmos, vermos os nossos erros, os nossos pecados e pedirmos perdão ao Senhor, porque a guerra do Armagedon já está travada. Está acontecendo a luta do bem contra o mal. Milhões de almas estão sendo entregues a Satanás e milhões de santos e fiéis estão sendo marcados para herdarem a vida eterna. Então se prepare, porque o fim chegou e a guerra do Armagedon está travada. Chegou a hora de nós se prepararmos para irmos para casa. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é no céu, ao lado do Senhor Jesus Cristo.